Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, paz e bem. Nos encontramos no 19º domingo do tempo comum, neste dia que o calendário civil comemora também o Dia dos Pais. E vamos ouvir aquilo que nos diz o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a liturgia deste domingo, do 19º, coloca em evidências essas palavras de Cristo, este encontro entre Ele e os seus discípulos. Nos diz essa página odierna que as nossas vidas, muitas vezes, passam por estes momentos de tempestade. Aparecem e parecem nunca ter fim essas tempestades em nossas vidas. Às vezes são tempestades providenciais e muitas vezes são tempestades provocatórias, provocando um pouco o nosso estilo e a nossa identidade cristã. Essas tempestades que nos provocam a empurrar nosso barco para algum lugar. Deveras, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida muitas vezes passa por este momento de tempestade, onde nós somos chamados a tomar posição, a pegar o nosso barco, que é a nossa vida, e caminhar, afrontar este mar bravio, este mar em tempestade. E diante dessas tempestades de nossas vidas, nós somos chamados a ter coragem e a ir ao encontro de Cristo, assim como Pedro. Pedro representa cada um de nós, todos os cristãos, batizados e batizadas, aquele que deseja ir ao encontro de Cristo. Mesmo diante da certeza que irá encontrar Cristo, tem medo da tempestade e tem medo de afundar na vida. Meus irmãos e minhas irmãs, para um hebreu, o mar era sinônimo de morte. E mesmo assim, Jesus Cristo provoca os seus discípulos durante a noite a afrontar o mar, a afrontar os seus limites. Porque somente quando nós afrontamos as nossas limitações, nós temos a certeza de um encontro. E o nosso encontro é com Cristo. Pedro, ao encontrar Cristo sobre aquele mar agitado durante a noite, pede para ir ao encontro de Cristo, sem hesitar. Pedro, ao fixar os olhos de Cristo, consegue caminhar sobre a água. No momento em que ele se deixa condicionar pelos medos, Pedro começa a afundar. Aqui é a dinâmica da nossa fé, da nossa identidade cristã. Somente quando temos os olhos fixos em Cristo, nós conseguimos afrontar as dificuldades. Quando nós nos deixamos condicionar pelo medo, pelas tempestades da vida, nós começamos a afundar. E ali tudo perde o sentido, perde o significado.
Diante desta palavra de Cristo, da palavra de Deus, Pedro faz a sua profissão de fé e manifesta a Cristo que ele quer encontrá-lo. Senhor, salva-me. E de consequência ele reconhece o senhorio de Cristo. Tu és realmente o Filho de Deus. É um pouco da nossa identidade cristã. Diante dos perigos da vida, nós gritamos, Senhor, salva-me. E quando nós somos salvados, quando somos alcançados por Cristo, nós professamos a nossa fé. De fato, Tu és o Filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que possa Cristo nos conduzir a um porto seguro, assim como fazem todos os nossos pais. No dia de hoje, celebrando o Dia dos Pais, são os nossos pais que nos acalma, que acalenta o nosso coração e que nos apresenta a verdadeira beleza do rosto de Cristo. Deus abençoe você, o seu domingo e a todos os pais. Paz e bem.